bem-vindos também. A gente está acompanhando esse fato muito de perto. Claro que hoje o tema fundamental foi a renúncia do Boris Johnson, né? A renúncia que ainda não se consumou na sua plenitude. Ele, na realidade, renunciou ao cargo da chefia do partido e disse que fica à frente do governo até que um novo governo seja constituído, que uma nova liderança seja colocada. Eu analisei isso mais cedo. Ao meu ver, e essa é uma questão que tem toda a relação com a crise na Ucrânia e não com a festa da pandemia, que ele deixou de usar máscara ou alguma brincadeira que ele tenha feito com algum assessor. Isso tudo é diversionismo, pessoal. Isso é narrativa para desinformados. Me perdoem, mas isso é narrativa para incautos. Nós estamos, num determinado momento, pensando em situações muito mais sérias do que o fato dele ter comparecido a uma festa, ou deixar de comparecer há 1 ano, há 6 meses, 8 meses atrás, em plena pandemia. A coisa não é assim que a coisa funciona, tá, pessoal? Não é assim. No campo de batalha, todas as notícias estão reforçando a ideia de que os russos estão sendo muito bem sucedidos na região do Donbass. Lugansk já dominada, Shoigu levou para o Putin semana passada, dizendo a Shoigu disse para Putin o seguinte: Lugansk é nosso, está dominado. A região do Donetsk, os russos fazem avanços diariamente, estão consolidando a sua posição no Donbass. E com essa notícia de hoje, de que eles rumariam em direção a Kharkiv com a 144 mecanizada, tudo leva a crer que a região leste da Ucrânia, continuando esse cenário, esse panorama, em breve estará nas mãos dos russos. Mas o Biden não desiste. O Biden não desiste, o Johnson não desiste, e o sucessor eventual do Johnson, isso eu já posso dizer para vocês, que vocês anotem isso aí. Anotem isso aí. Não vai desistir também, tá, pessoal? Não vai desistir. Porque o que vai acontecer na Grã-Bretanha? Muita gente perguntando o que vai acontecer na Grã-Bretanha com a mudança de governo. Toda a estrutura que sustenta o poder permanece a mesma. Então, não há perspectiva de grandes mudanças. A coisa caminha no sentido de uma mudança de nomes, nada mais do que isso. Uma mudança de nomes que não necessariamente vai mudar, eu acredito que não mude em nada a política hostil da Grã-Bretanha em relação à Rússia. Aliás, hoje uma situação curiosa, o Peskov, ele disse que sabe que o Johnson não gosta da Rússia, mas tão poucos russos, na realidade, gostam do Johnson. Então, é essa situação aí que a gente precisa remarcar. Boas, boa noite. Algum palpite do porquê os russos ainda não fecharam os canais de entrada de armas da Ucrânia? Ou só Deus sabe? Meu amigo, me parece que os russos não têm absolutamente nenhuma pressa. Nenhuma pressa. Porque se a gente sabe que os embargos eles estão causando danos nas economias, eles estão causando muito mais danos nas economias europeias do que na economia da Rússia. Pelo menos na maioria delas. As economias europeias, além de toda a escassez, além de todo o drama de escassez energética, de gás e petróleo, estão comprando gás dos Estados Unidos mais caro do que eles pagavam da Rússia. Mais caro, com problema logístico, com problema operacional de transporte, com problema, muitas vezes, de não terem ainda silos adequados para o armazenamento. Então, eu acho que os russos não têm pressa de resolver essa situação. Eles vencem no campo de batalha, avançam no leste do Dnieper. Nós não sabemos se pode haver ou não uma ação em relação a Odessa. Eles saíram da Ilha das Cobras. Hoje os ucranianos tentaram ocupar a Ilha das Cobras, pelo menos simbolicamente, com um bote, com alguns marinheiros, colocaram uma bandeira. Ato contínuo, as forças aeroespaciais russas foram lá, bombardearam e destruíram aquela guarnição, aquela unidade ucraniana, e os que não foram atingidos, remanescentes, voltaram para Odessa. Então, existe uma dúvida em relação a uma ação maior contra Odessa. Eu sou daqueles que, a essa altura, vejo que essa ação é praticamente inevitável no tempo, mantido o quadro que nós estamos percebendo, mas certamente em direção ao leste do Dnieper, os russos devem fazer avanços significativos nas próximas semanas, porque não há condição, gente, de restabelecer a nível operacional, a nível logístico, a nível técnico, inclusive a nível de mão de obra, a estrutura de um exército ucraniano que foi majoritariamente danificada por fortes ataques de mísseis, por uma superioridade missilística, por uma superioridade de artilharia, por uma superioridade aérea, por uma superioridade naval e tecnológica. Então, é impossível que os ucranianos restabeleçam seu poder de combate, nesse momento, com condição de não permitirem que os russos continuem avançando. E também não nos parece que esse esforço do Ocidente em tentar, de alguma forma,
adiar uma vitória total da Rússia termine de uma hora para outra, né?